missionária Odete é mãe de um filho e avó de um neto. Desde 2001, tem servido entre a tribo com dedicação, amor e perseverança. Sua missão tem sido marcada por um trabalho profundo de tradução da Bíblia para o idioma local, além da alfabetização da comunidade, promovendo transformação espiritual e social entre o povo indígena. São mais de 2 décadas de serviço fiel, levando a luz da palavra de Deus a um povo muitas vezes esquecido. Recebam a missionária Odete. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Eu estou imensamente feliz e grata ao Senhor por estar aqui participando desse evento. É um evento que vai ficar marcado na minha vida, tenho aprendido muita coisa, Deus tem falado muito comigo nesses dias. E agradeço ao pastor Paulo César, que mesmo sem me conhecer pessoalmente, teve a coragem de me convidar para estar aqui. Obrigada, pastor, que Deus o abençoe. E todo esse convite foi feito por intermédio da nossa missionária Rita, que já esteve lá na aldeia onde eu trabalho. E Deus abençoe, Rita, Deus te abençoe. E as portas estão abertas para você voltar quando quiser. Bem, eu estou aqui, estou nervosa, dá para perceber, né? Eu não sou pregadora, eu não fiz nenhum curso de oratória, eu estou aqui simplesmente para falar alguma coisa sobre o meu trabalho, sobre o meu chamado, dar um breve testemunho de como e quando Deus me chamou para essa obra. Eu, às vezes, dou uma de Moisés, eu digo, eu não sei falar. Às vezes eu dou uma de Gideão e tenho dado muitas vezes uma de Jonas. Vocês vão perceber isso. Não se decepcionem, ou já se decepcionem comigo desde agora. Bem, eu quero então, nesse testemunho, dizer como e quando o Senhor me chamou para participar dessa grande comissão que o Senhor Jesus Cristo mesmo deu à sua igreja para levar a palavra até os confins da terra. Isso aí é um desafio para a igreja já desde muito tempo. Mateus, Marcos e Lucas, eles mencionam essa ordem que Jesus Cristo deu à sua igreja. Marcos, no capítulo 16, vocês já ouviram isso aqui algumas vezes nesses dias, né? Está escrito, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E Lucas também ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, que também nós já ouvimos muitas vezes, e esse versículo tem queimado o meu coração há muito tempo. Lucas, né, podemos, se vocês quiserem abrir a Bíblia, mas eu creio que a maioria já sabe de cor e salteado esse versículo, né, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu fui conduzida aos pés de Cristo pelo meu filho quando ele tinha, através do Espírito Santo, lógico, quando ele tinha 9 anos de idade. Crianças são grandes missionários. E eu me alegrei quando eu vi o testemunho da irmã, da pastora aí falando sobre o trabalho que está sendo realizado com as crianças. Fico muito feliz por isso. Precisamos orar mesmo por essa nova geração. E depois da minha conversão, depois de algum tempo, né, da minha conversão, eu fui sendo envolvida em várias atividades da igreja. Na vida secular, eu era professora de História e de Língua Portuguesa. Eu era apaixonada por pesquisa histórica.
Eu não gostava de dar aula de história, mas pesquisa histórica estava no meu coração, era o meu sonho. E o tempo foi passando, e eu estava aguardando a minha aposentadoria. Para quê? Para fazer pesquisa histórica. E ao se aproximar o tempo da minha aposentadoria, eu já comecei a preparar, fazer os planos para a minha vida de aposentada. E a aposentadoria chegou. E eu já estava pronta, preparada para fazer o mestrado e seguir nessa carreira. E nisso o Senhor interveio na minha história, e nos meus sonhos, porque certamente não eram os planos dele para a minha vida. E Deus mudou a minha história. Foi num domingo de manhã, num evento da nossa igreja, lá em Joinville, quando era um congresso de jovens. E eu fui nesse congresso de jovens. Até quando eu dei esse testemunho para um grupo de amigos, eles perguntaram: o que uma aposentada faz no congresso de jovens? Aí cada um pode imaginar o que quiser. Eu também não sei como é que fui parar, mas eu parei lá. E foi nos últimos momentos, a última oração daquele evento, eu fiz uma entrega assim total. Eu realmente derramei a minha alma diante do Senhor, com toda a sinceridade. Eu falei: Senhor, estou aqui para qualquer coisa, em qualquer lugar. É muito séria essa afirmação. Mas aquilo foi com tanta sinceridade que essa oração eu não esqueço. Aquele momento eu não esqueço. Muitas orações eu já fiz e esqueci o que pedi, o que falei, mas essa é possível esquecer, porque foi realmente um momento especial. E não sabia eu, nem imaginava, que a resposta viria poucos minutos depois dessa declaração. Terminou o evento, eu saí pela porta do recinto do evento. O meu pastor me chamou e disse: Odete, você vai ser a diretora do ITQ. Gente, eu fiquei assim tão impactada. Eu pensei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Dizer não? Como dizer não? Impossível. Eu acabei de dizer para o Senhor: estou aqui para qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas também como dizer sim, se eu não tenho o mínimo preparo para exercer essa função? Eu sei que naquele momento 1000 pensamentos passaram pela minha mente, procurando alguma coisa, como responder. Aí me veio à mente rapidamente. Eu percebi nessa hora como os nossos pensamentos são velozes, são muito velozes. E veio na hora a ideia de que, bem, nós estamos na segunda quinzena de outubro. Até o final do ano é rapidinho. Aí eu respondi para o pastor: sim, eu aceito, até o final do ano. Ele disse: não, você vai ser a diretora do ITQ. Eu, mais uma vez: sim, eu fico até o final do ano. Pela terceira vez ele repetiu: você vai ser a diretora. A essa altura eu não respondi mais nem sim, nem não. Mas na minha mente estava até o final do ano. E eu assumi no dia seguinte. E como estávamos já na segunda quinzena de outubro, realmente o final do ano veio rapidinho. 2 semanas de outubro, novembro, mais uns dias de dezembro. Glória a Deus, terminou o ano. As férias chegaram. As férias estavam acabando e não apareceu ninguém para ficar no meu lugar. Eu comecei a ficar nervosa, preocupada. Pensei: meu Deus, e agora? Eu sei que no último domingo, antes de reiniciarem as atividades da Secretaria do ITQ, eu passei o dia orando e falando com Deus.
Eu andava pela casa o dia todo dizendo em alta voz: eu não quero ser a diretora. Eu falava assim bem espaçadamente. Eu não quero, eu dizia. E ficava caminhando pela sala, pela casa toda, na verdade. E até que no final, de vez em quando eu percebia assim algo que me dizia: é você. Mais alto eu falava, quando eu percebia isso dentro de mim: é você. Eu mais alto falava: eu não quero. Até que no final do dia eu fiz uma oração ao Senhor e disse assim: Senhor, se for da tua vontade, se for do teu plano, então eu quero uma resposta, uma confirmação essa noite no culto. Mas essa confirmação não pode vir de ninguém que me conheça, não pode vir de ninguém que eu conheça, para que eu tenha certeza, convicção de que é a tua vontade. Assim eu fui para o culto e o culto começou, o louvor terminou e o pastor disse assim: temos a honra de apresentar a vocês um visitante e eu quero apresentar para vocês o ilustre pastor jubilado da Assembleia de Deus, pastor Isaac. E ele vai dar uma saudação à igreja. O pastor foi ao púlpito, pastor Isaac, e eu não conhecia esse pastor, nem ele sabia da minha existência. E ele, na hora da saudação, ele pediu que a igreja abrisse a Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu gostaria que os irmãos abrissem também Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Deixa o Senhor falar contigo também, assim como Ele falou comigo. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando eu li: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, eu nem terminei de ler o resto do versículo. Eu sentei e disse: Senhor, eu aceito. E com essa convicção, eu assumi a direção do ITQ. Permaneci durante 7 anos na direção. E, paralelamente, eu ministrava algumas disciplinas. Primeiro, eu comecei com algumas disciplinas já mais ligadas à minha formação. História da igreja, geografia bíblica, coisas assim. Aí um dia eu pensei assim: eu vou dar uma matéria bíblica. Eu vou dar Atos dos Apóstolos, que também ainda tem a ver com história, né? E tá, aí eu pensei, apesar de eu não ter nenhum conhecimento assim de teologia mesmo, eu pensei comigo: quem quer ensinar, estuda e depois transmite. E foi assim que eu decidi dar as aulas de Atos dos Apóstolos. Eu me encantei com as viagens missionárias de Paulo, levando a palavra onde ela ainda não havia sido anunciada. Falar de missão, povos não alcançados, aquilo queimava o meu coração. E Atos 1:8, eu resolvi, todas as aulas, sempre que possível, eu recitava, eu mencionava para os alunos, Atos 1:8. Era um dos meus compromissos, fazer
de cada aluno do ITQ um missionário que fosse até os confins da terra. E numa noite dessas, Atos 1:8, na verdade, passou a ser quase um ritual para mim, durante as aulas. E numa noite veio uma surpresa muito grande. Novamente, eu estava mencionando Atos 1:8 para os alunos. Uma voz inconfundível, com autoridade, soou aos meus ouvidos, dizendo assim: é fácil mandar os outros, por que você não vai? Irmãos, aquilo foi um choque. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho mais moral para enviar os outros. Se eu não obedecer a essa voz que transmite respeito, reverência, temor e obediência. A obediência é fundamental. Nós precisamos obedecer. E eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? Como? Quando? Onde? O que fazer? Buscando respostas para tudo isso. Perguntando, meu Deus, o que o Senhor tem? Qual é o plano que o Senhor tem nessa área para uma pessoa? Mas Deus não nos deixa sem resposta. Glória a Deus por isso. E essa resposta veio. Nas férias de janeiro de 1999, eu fui participar de uma viagem missionária de férias no sertão nordestino, na Paraíba, realizado pela Juvep. Eu fui lá com a intenção de aprender mais sobre viagens missionárias, para aprimorar as viagens missionárias que eu já fazia com os alunos do ITQ. Aí, geralmente, durante alguns anos, no mês de janeiro, eu ia participar de uma viagem missionária para aprender alguma coisa, porque eu não sabia absolutamente nada de missões, eu estava aprendendo para transmitir para os outros, para incentivar os outros. Então, lá eu fui na Paraíba com essa intenção, vamos melhorar as nossas viagens. E aí, num dia desses, no pátio ali da Juvep, tinha um pequeno grupo reunido falando sobre índios, tradução da Bíblia, curso para tradutores. Eu ouvi aquilo, me aproximei para ouvir melhor. Aí eu pensei comigo, eu acho que é isso que Deus tem para mim. Pedi mais algumas informações. Aí eu soube que esse curso acontecia em Brasília, na Missão Além. Até hoje esse curso continua lá. Cada ano tem esse curso para preparar tradutores da Bíblia. Quando voltei para Joinville, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a Missão Além, para pedir mais informações sobre esse curso. Ao receber essas informações, eu decidi firmemente fazer esse curso no ano seguinte. Aí cheguei para o meu pastor e disse: esse ano é o último ano que eu vou estar na direção do ITQ. No próximo ano, eu vou para Brasília fazer o curso de Linguística e Missiologia. Aí ele disse: tá bom, você vai e você volta. Aí eu disse: não, se eu for, eu não volto. Bem, é uma resposta meio grosseira, mas eu sou pecadora mesmo, eu sou falha. Tá. Aí, chegou o final do ano, o ano seguinte, ano 2000, eu fui para Brasília, eu fiz o curso de Missiologia e Linguística, e no ano seguinte, o Senhor já me conduziu para a aldeia onde estou até hoje, em 2001, para a aldeia Paracanã, do povo Paracanã, no estado do Pará. Irmãos, Deus tem muita coisa ainda para fazer. Nós precisamos realmente anunciar que Cristo, que Jesus é o único que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E Ele voltará quando todos tiverem ouvido
falar nessa mensagem. Mas ainda há milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram. Eu tenho uma estatística aqui, mas a igreja está se movimentando. A igreja, eu vejo aqui, Rio Grande do Sul, como está se movimentando nessa área de missão. A igreja está se movimentando tanto que as estatísticas sobre os dados missionários, sobre dados da tradução da Bíblia no mundo, elas mudam muito rapidamente. Eu posso dar dados estatísticos para vocês hoje, e amanhã ou depois ela já pode estar bem diferente. Mas o que eu tenho aqui para vocês é uma estatística do mês de junho, agora do final de junho. Existem no mundo 7.397 línguas vivas faladas. Dessas 7.000 e poucas línguas faladas no mundo, somente 777 possuem a Bíblia completa. 1.790 têm um Novo Testamento completo. 1.411 têm porções bíblicas, histórias bíblicas traduzidas para a sua língua. 1.930 línguas têm um projeto de tradução em andamento atualmente. Então, faltam tradutores da Bíblia. No Brasil, nós temos 305 etnias indígenas e 3 povos ciganos. Eu tive já a oportunidade de fazer a consultoria para um povo cigano. É difícil trabalhar com eles, mas eles têm um projeto de tradução em andamento, mas só numa língua, tem mais 2 que não tem nada. Além disso, nós temos no Brasil 2 línguas de sinais, e uma delas tem projeto de tradução em andamento. Para espalhar a mensagem redentora de Jesus Cristo, nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da Bíblia, na língua que o povo entende. Então nós vemos a necessidade de se traduzir a palavra de Deus. A tradução não é coisa dos nossos dias. Ela já começou antes de Cristo. No 3º século antes de Cristo, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego por 72 pessoas em Alexandria, no Egito. Daí o nome Septuaginta. A Vulgata para a língua latina, a tradução dela começou no 4º século depois de Cristo. Depois disso surgiram outras traduções, mas durante muitos séculos esse trabalho ficou parado, ninguém fez mais nada. Esse movimento começou novamente de traduzir a Bíblia para a língua dos povos com o movimento da Reforma Protestante. E depois disso continuou muito mais rapidamente, e hoje em dia está mais veloz ainda, principalmente por causa da tecnologia, que também tem contribuído para isso. E nós percebemos que é o desejo de Deus que cada povo ouça a sua palavra na língua que fala o coração dele. E uma pessoa, por mais fluente que ela seja numa língua estrangeira ou na língua majoritária do seu país, é a língua que mais profundamente fala o coração, é a língua materna. Nós temos testemunho disso no livro de Atos, capítulo 2, do versículo em diante. Eu vou ler para vocês, quem quiser abrir. Atos, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia,
Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Nós sabemos que foi o grande milagre de Pentecostes. Isso nos mostra que Deus tem interesse de que a sua palavra seja ouvida na língua materna de cada povo. Isso exige que nós levemos e nos dediquemos a esse trabalho também. É um ramo da missão, é um ramo do compromisso da igreja com o trabalho de Jesus Cristo. Por isso, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. As viagens missionárias do apóstolo Paulo, elas são um exemplo de perseverança, de dedicação, de compromisso com a palavra de Deus, com a obra do Senhor, mesmo nos tempos de adversidade. O que importa é espalhar a boa semente, que é a palavra de Deus. Mesmo que ela caia na beira do caminho, no meio de pedras e espinhos. O nosso compromisso é semear, sermos semeadores da palavra de Deus. A semente que cai na beira do caminho é como aquela pessoa que ouve, mas não entende a palavra. E o maligno vem e rouba a semente para que ela não creia. A semente que cai no meio das pedras, no solo rochoso, onde a terra é pouca, a semente brota, mas ela não cria raízes profundas. Por isso ela murcha e morre. Assim são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas entendem, mas a palavra não penetra com profundidade no coração e por isso elas desistem. Mas continuemos lançando a boa semente, mesmo que ela caia no meio dos espinhos. E Jesus disse nesta parábola que essas são as pessoas que se deixam sufocar pelas coisas desse mundo, pela vida terrena. E por isso elas são igual a semente que cai no meio dos espinhos, que ela é sufocada pelos espinhos e ela não frutifica. Mas continuemos lançando a boa semente, porque algumas delas cairão em terra fértil e elas produzirão uma grande colheita de 100, de 60, de 30 por uma. Então, continuemos sendo semeadores. E para isso nós precisamos de perseverança. Ao lado das palavras de Atos 1:8, tenhamos também em nosso coração a palavra perseverança. Enquanto nós muitas vezes nos lamentamos no meio da jornada missionária, dos nossos fracassos, das nossas frustrações, do nosso desânimo, apresentamos a Deus essa nossa queixa, que muitos e muitos já fizeram no passado e continuam fazendo. Até quando, Senhor, eu falo? Até quando eu trabalho e não vejo nada, não vejo fruto? E as coisas não mudam. Enquanto nós fazemos esse lamento diante de Deus, nós devemos também nos lembrar da oração do profeta Abacuque, que disse: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Que nós oremos o seguinte: aviva a tua obra, Senhor, em nós, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Quando vem o desânimo, que ele não prevaleça, que a chama que está se apagando, que ela se reacenda, que nós voltemos ao primeiro amor, ao início de tudo,
para que não desistamos do compromisso que nós assumimos com Cristo, com o Senhor, de sermos semeadores. Continuemos semeando. Para isso nós precisamos realmente correr com perseverança a carreira que nos é proposta. Nós somos todos chamados para cooperar com a obra do Senhor. Vocês jovens, há tantos jovens aqui, eu fico feliz quando vejo os jovens trabalhando na obra do Senhor. Vocês jovens, aproveitem a mocidade, os melhores dias da vida de vocês, a força, a coragem para se dedicar à obra do Senhor. Mas também, não só os jovens, Deus tem um plano também para vocês, aposentados ou prestes a se aposentar, para cooperar na obra do Senhor. E para animar vocês, que já estão com o cabelinho branco, já estão começando a aparecer, eu quero ler para vocês o Salmo 92, 12 a 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu vou repetir, 14, 15. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós não somos justos por merecimento, nós somos justificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas temos aqui esse alento, esse conforto, esse impulso que a palavra de Deus nos dá, mesmo na velhice. E prossigamos então semeando, mesmo não vendo, não contemplando os frutos, mas continuemos. E para isso precisamos de perseverança, porque um dia a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas enchem o mar, falou Abacuque. Então, irmãos, continuemos, porque Deus é poderoso para fazer de nós semeadores. Não importam as nossas circunstâncias, não importam as nossas limitações. Por quê? Porque é Ele quem faz acontecer. Nós somos simples canais nas suas mãos. Sejamos cooperadores na obra do Senhor. E corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Não deixemos apagar essa chama que está acesa no altar do nosso coração. Levemos todo mundo, até os confins da terra, que Jesus Cristo é o único que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Que o nosso Cristo, o nome do nosso Cristo, que Ele seja exaltado entre todos os povos, no meio de todas as tribos, línguas e nações. Essa era a palavra que eu tenho para dar para os irmãos hoje. Corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Eu tenho... Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu tenho aqui, irmãos, podem sentar, por favor, uma Bíblia. Essa Bíblia, ela nos foi presenteada pela Sociedade Bíblica do Brasil,
agora no mês de março, quando teve o primeiro simpósio de tradução da Bíblia no Brasil. Essa Bíblia é para representar os povos que não possuem ainda nada, nenhum versículo da palavra de Deus na sua própria língua. Eu vou abrir essa Bíblia para vocês poderem observar. Vocês estão vendo? Estão vendo alguma coisa? Estão vendo aqui, irmãos, o que está escrito aqui? Olha aqui, a Bíblia toda, páginas em branco, simbolizando que há muitos e muitos povos que ainda não têm nenhum único versículo da palavra de Deus.